Olá, queridos irmãos e irmãs. Nesse curso de liturgia, nós estamos falando sobre a história da liturgia, né, para nós sabermos de como ela foi constituída até chegar nos tempos de hoje, a partir do Concílio Vaticano II. Nós então falamos nas últimas aulas sobre a Idade Média, a liturgia presente nesses 1000 anos de história, lá dos anos 500 até os anos 1500. Agora vamos entrar na liturgia que nasceu do Concílio de Trento, né, uma liturgia tridentina. O Concílio de Trento aconteceu em 1543 a 46 a 63. Então foi aí o tempo em que o concílio quis responder à reforma protestante. Nós vimos na liturgia da Idade Média que havia muitas crises na igreja em geral, mas também que afetava a liturgia, né? Vimos também, sobretudo, a sobreposição da realidade dos sacramentos e, sobretudo, da Eucaristia, se era real, se era simbólico, né? E tantas outras mudanças que houve na liturgia por influência tanto do Estado quanto como resposta mesmo aos eventos históricos que foram acontecendo, né? E aí, Martinho Lutero, em 1517, fixa na Igreja do Castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, as 95 teses. Teses essas que falavam contra o Papa, né, e toda a moralidade do clero, né, os padres, os bispos, né? Martinho Lutero foi um monge, então foi uma revolução, uma revolta de um próprio membro do clero, né, da igreja, o que houve muito impacto, né, e por isso foi um grande evento na história, né, tanto na história quanto na história da igreja, né. E a partir da reforma protestante, então, muitas coisas são questionadas, né, tanto nessas 95 teses, como o Papa, como eu disse, a moralidade do clero, a realidade dos sacramentos, né? Qual sacramento de fato Jesus teria instituído e para que ele serviria, se eles são símbolos, são sinais, se eles são reais, eles têm efeito espiritual, têm efeito material e toda essa discussão. E também sobre a questão da missa e a acessibilidade, sobretudo da Sagrada Escritura. Então, a famosa sola Escritura dos protestantes, né? Sobretudo de Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero foi esse reformador. Acontece que a igreja, em resposta a essa reforma protestante, teve aí um tempo de contra-reforma, no qual ela combateu veementemente o protestantismo, né? Sobretudo provando por teses teológicas de que eles haviam cometido erros teológicos. Então, reafirma-se os sacramentos, a missa, né? Reafirma-se o uso do latim, né? A dificuldade, existia ali a dificuldade com as Sagradas Escrituras, porque ainda não havia esse livro que nós conhecemos hoje, né? A Bíblia eram papiros encontrados em grandes bibliotecas, que depois foram feitos, digamos assim, unidos, né? Os 73 livros da Bíblia foram unidos e aí houve então a Bíblia. Mas ele não era muito acessível, porque ele era um livro grande e que os monges teriam que ficar copiando para que fosse disponibilizado para os outros. O que levava anos, né? Praticamente um monge levava a sua vida inteira para copiar uma Bíblia, né? E olha lá ainda, né? Se é que quando concluía, né? Tanto porque a expectativa de vida era pequena, né? Quanto era muita coisa para ser escrita, né? E se lembrarmos, a escrita ali era uma escrita meio que artística, né? Não era de qualquer jeito, afinal de contas, como é que eu vou ler algo de qualquer jeito, né? Aí tinha a questão também das traduções, né? A Bíblia foi escrita lá em hebraico, depois passou para o grego, para o latim, né? E houve essas mudanças, né? Bom, então a igreja fez, né, a contra-reforma protestante, e dentro dessa contra-reforma houve também o Concílio de Trento.
né? O Concílio de Trento que quis responder a essas acusações, entre aspas, protestantes, né? Essas acusações de que a igreja não era fiel à doutrina, não levava a sério a palavra de Deus, né? Vivia em imoralidades, né? Teria se perdido ao longo do tempo. Nós sabemos que a igreja é sempre guiada pelo Espírito Santo, né? E as portas do inferno não prevalecerão. É verdade que alguns membros podem ter cometido alguns erros, mas acusar a igreja, né, como corpo de Cristo, de ter errado, né, talvez Martinho Lutero tenha errado nessa parte de fato. Muito bem, então diante dessas acusações protestantes, né, sobre a igreja, sobre o papado, sobre os sacramentos, sobretudo, né, e a prática e o uso das Sagradas Escrituras, a igreja então, com o Concílio de Trento, responde reafirmando a doutrina católica, né? A igreja ali teve um grande empenho, né, de até mesmo reformular a sua doutrina para saber responder às acusações, mas nada da sua doutrina mudou. Tanto é que a igreja reafirmou a doutrina da justificação, e aí legitimando a prática do batismo e da confirmação, né, do crisma, do sacramento do crisma. A Eucaristia havia a presença real de Jesus, não era algo simbólico, né, não era algo, não era, não é também realística como a gente comentou, né, como se a gente estivesse comendo um pedaço de carne, né, ou bebendo sangue, né, como se a gente furasse uma pessoa, bebesse, tirasse o sangue, não é bem assim, mas de fato ali as espécies eucarísticas escondiam a realidade da natureza, a realidade espiritual que é do corpo e do sangue de Jesus Cristo, né, que é a comunhão. E ali também na missa, reafirmou essa dimensão sacrificial, de modo que a missa era assemelhada ao Calvário, né? Todo o percurso da paixão de Jesus Cristo até a sua morte, mas também a sua ressurreição. Então essa dimensão do sacrifício foi reafirmada pela igreja, né? E alguns abusos litúrgicos que aconteciam, de fato, a igreja se propôs a corrigi-las, né? Muito bem. Algumas outras coisas o concílio também postulou, né? Como, por exemplo, que o lugar da celebração sagrada era a igreja. Lembremos aqui que lá no primeiro século era comum as domus ecclesiae e as celebrações, sobretudo da missa, nas catacumbas, em memória, em recordação ao fiel testemunho dos mártires. E acontece que então agora o Concílio de Trento bate o martelo e diz: o lugar das coisas sagradas é um lugar sagrado, né? Então é um lugar consagrado a Deus, a igreja. Então as missas, todas as celebrações passaram a somente ser realizados em uma igreja. Essas igrejas, né, como nós sabemos, já havia altares laterais. E o Concílio de Trento, o Concílio Tridentino, que, repito, aconteceu de 1546 a 1563, né? Então durando ali quase 10 anos, né? Vamos por assim. E nesse concílio foi decretado então que um padre poderia sim celebrar mais de uma missa por dia, né? Sobretudo nos altares laterais. Altares laterais que aconteciam então missas privadas. Missas geralmente que o povo pedia aos padres, né, para rezar por uma missa votiva, né? Algum santo, a Virgem Maria, né? Ou enfim, ao Espírito Santo, né? Missas votivas, ou até mesmo pelas almas, né? Pelos fiéis defuntos, né? Que haviam falecido. Então era a prática de acontecer em uma catedral, em uma basílica, ou uma igreja um pouco maior, várias missas simultâneas, mas todas elas sem a presença do povo, porque eram missas privadas, né? A cada altar lateral estava acontecendo alguma missa, né?
E de fato isso foi afastando o povo, porque as missas com o povo, né, digamos assim, aquelas missas paroquiais que temos hoje, aconteciam, mas de uma forma muito menor, né? E tanto é que a missa dominical poderia até mesmo ser substituída, né, trocada por essas missas votivas, né? Então, essas missas votivas, essas devoções criaram tanto arraigamento dentro da igreja que elas passaram a tomar parte da liturgia, né? As devoções que sustentaram a igreja por muitos anos, né? Porque lembramos aqui que o povo se afastou da igreja, né? Se afastou e começou a tratar tudo por devoções, até mesmo a Eucaristia, né? Então, o culto à Eucaristia se tornou mais forte ainda quando o Concílio de Trento bateu o martelo e disse: não, a Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que deve ser adorado, ele que é Deus, deve ser adorado, deve ser contemplado, né? Então, aqui passa a festa de Corpus Christi tomar uma proporção muito grande, né? As devoções, as adorações eucarísticas, né? Começa a ganhar uma grande proporção dentro da igreja. Houve também uma preocupação com o sagrado, né? Vemos aqui novas, praticamente leis litúrgicas que ensinava como é que deveria ser purificado os vasos sagrados, né? Todas aquelas coisas que usavam na liturgia, nas celebrações, deveriam ser tratados como sagrado, né? Porque eram usados para isso. E aqui houve uma preocupação quanto a guardar, quanto ao tratar esses objetos, né? Por exemplo, o cálice, né? O objeto que ia o sangue de Cristo, né? As âmbulas, patenas, cibórios, né? Que iam o corpo de Cristo, né? Assim também as toalhas, toalha do altar, bem limpa, bem sempre organizada, né? Porque era usado sempre para o sagrado e foi para Deus o mais belo, o melhor, né? Houve essa preocupação então com o sagrado e o uso do latim foi reafirmado pela Igreja por tradição, né? Porque a latim é a língua oficial da igreja até os dias de hoje, né? Não é tão difundido, né? Mas ainda é a língua oficial da igreja, né? Tanto é que os documentos da igreja são inicialmente escritos em latim e depois vão sendo traduzidos para os outros idiomas, né? Com exceção dos documentos do Papa Francisco. Ele tem escrito diretamente, se eu não me engano, em italiano, né? Tanto é que os nomes dos documentos levam sempre nomes no latim, né? E, enfim, o uso do latim na liturgia foi reafirmado também para o combate das heresias, né? Como forma de guardar a tradição que aquilo carregava, a fim de que não fosse deturpado por outros, né? Acontece que o Concílio de Trento também deu abertura para a língua vulgar, né? A língua do povo, do cotidiano, né? Bom, a língua vernácula, digamos assim. Bom, essa abertura foi com a justificativa pastoral e teológica de que o povo precisava ser alimentado com a liturgia, com a presença, com o sagrado, né, com Deus. E então, nos domingos e solenidades, nas grandes festas, poderia então o padre rezar o ordinário da missa, né, digamos as partes comuns, na língua vulgar, né? Foi uma ideia ali um pouco revolucionária para a época, né? Porque a missa era só em latim e agora começou, né, sobretudo as leituras bíblicas, começou a ser lidas na língua vulgar,
né? Para que o povo tenha esse alimento, esse pão da vida, né? Bom, o concílio já tinha se prolongado por muito tempo. Então, foi, né, dado a proposta de que a responsabilidade da liturgia é dos bispos. Tanto é que até hoje, o bispo local, o bispo diocesano, ele é o primeiro liturgo da sua diocese, né? Isso nasceu com o Concílio de Trento, né? Então houve essa descentralização, mas a reforma dos missais, a reforma dos livros litúrgicos, as grandes reformas, grandes mudanças na liturgia cabiam ao Papa. Tanto é que depois do Concílio de Trento foi liberado, reformulado alguns livros litúrgicos de acordo com cada Papa, né? Não foi algo muito instantâneo, na verdade durou muito tempo, né? Então, saiu ali o Missale Romanum, o Breviarium Romanum, o Cerimoniale Romanum, o Rituale Romanum, né? Todos os livros que usavam ali nas celebrações litúrgicas, o Pontificale Romanum, né? Que é o livro do pontifical, né? O livro do bispo, né? Mas Sisto V, em 1588, criou a Congregação Sagrada para os Ritos, né? E essa congregação, né, que é um organismo da Santa Sé, né, que temos até hoje, só que hoje chama Congregação da Disciplina dos Sacramentos e das Celebrações, né, que cuida da liturgia, ela hoje cuida da liturgia, mas na época cuidava de fazer com que cada coisa que foi postulado chegasse à sua vigência, né? Então ela era como a guia, né, dessas rubricas, dessas leis litúrgicas para os sacramentos, né? Vigiava que os padres seguissem a liturgia, seguissem o missal, né, o pontifical e tudo mais, e que eles celebrassem catolicamente, celebrassem como a igreja tinha assim determinado. E aí que nós dizemos que começa a era dos rubricistas, né? Que são aquelas pessoas que cuidam das rubricas, praticamente, né? Estão preocupadas em como fazer cada coisa, um excesso de preocupação quanto às leis litúrgicas. E aqui vemos também que ainda não foi restaurada uma espiritualidade litúrgica, né? Mas sim aquilo que deveria ser feito ou não.